Buenas, seja bem-vindo à Semana do Assessor Digital. Eu sou o Jonas e eu fui do zero aos 120 milhões de reais de captação em 2 anos como assessor de investimentos. Por conta deste bom resultado, fui convidado a entrar no partnership, na sociedade do escritório e também fui convidado a me tornar líder de um time que chegou a ter mais de 25 assessores e chegou a ter mais de 1 bilhão de reais sob custódia. A minha missão nesse evento é te mostrar o passo a passo para dobrar a captação pelo digital como assessor ou assessora de investimentos. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade e no teu lugar eu também duvidaria. Captar clientes ricos, alta renda, ainda mais com constância pela internet, que é um meio pouco utilizado no nosso mercado de assessoria de investimentos, pode parecer mentira. Mas dá uma olhada nesses resultados que essas pessoas vêm tendo dentro da assessoria de investimentos. Mesmo sem networking, habilidade comercial, carteira de banco, conhecimento técnico de mercado ou berço de ouro. E reforçando aí que realmente tua mentoria foi um divisor de águas aqui para a minha assessoria e te parabenizar aí pelo trabalho, tem ajudado uma galera aí, me ajudou, absurdamente, cara, continue aí na pegada e vamos para cima. Mas mais que dobramos a captação. Exatamente, mais que dobramos. Já pode aumentar lá para te ajudar a captar 4 vezes mais no digital. Bruto, no caso, quase 1 milhão, e o mês de dezembro foi 4 milhões líquido já. Foram mais de 4 milhões captados no mês de janeiro, isso? Isso mesmo, 4,2. Massa, olha aí. E antes, lá no outro escritório, naquela outra vibe, aquela outra rotina, antes da gente se falar e tal, quanto que tu vinha captando mais ou menos por Cara, mês? tinha uma dificuldade muito grande de passar os 200 mil por mês de captação. E não para por aí. Eu também alcancei bons resultados nesses 2 anos em que eu fui assessor de investimentos. O início foi mais complicado, tá? Eu captava na casa de 1 milhão de reais por mês, como qualquer assessor começa na carreira. Mas quando eu pendurei a chuteira e me tornei líder daquele time que eu mencionei, eu cheguei a captar uma média de 4 milhões de reais todos os meses. Ou seja, eu mais que dobrei a captação média que os assessores têm por aí no mercado. E melhor ainda, eu consegui manter essa constância. Talvez tu esteja se perguntando, como que eu cheguei nisso? Então deixa eu te contar porque eu posso te ajudar a chegar nos mesmos resultados que eu e nos resultados que esses assessores que eu mostrei lá em cima também tiveram. Eu sempre fui uma pessoa muito humilde, trabalhava como CLT, eu não tinha perspectiva alguma de crescimento, muito menos de aumento de salário. Tinha lá aqueles benefícios como plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, mas eu entendia na época que eu estava realmente estagnado. Até que um dia recebi um convite para me tornar assessor dentro da rede da XP, em um escritório que estava recém abrindo. Eu não pensei 2 vezes, porque vi ali uma oportunidade de empreender e de ter ganhos 100% meritocráticos. E, contrariando toda a opinião da família, aceitei a proposta, mesmo com aquele friozinho na barriga. Uma vez feita a transição de carreira, decidi que eu não queria ser só mais um dentro do escritório. Queria crescer rápido, chegar nos 100 milhões de reais de custódia, também fazer dinheiro de verdade. Naquela época não existia o ranking do top 100, mas se existisse, com certeza eu gostaria de estar nesse ranking. E eu sei que tu também quer tudo isso. Tu tem todos esses objetivos como assessor. Mas nem tudo são flores. Assim como tu pode estar enfrentando agora, eu também tinha algumas dificuldades. Eu tinha medo de não dar certo porque eu tinha feito essa transição de carreira, abandonando um emprego de CLT que tinha vários benefícios, como plano de saúde e vales que eu acabei de mencionar, para entrar em um negócio 100% variável. Que loucura, né? Também tinha muita insegurança na hora de prospectar clientes, porque eu não tinha o tal do networking, também não tinha amigo, muito menos família com dinheiro. Então eu não fazia ideia de qual que era o pensamento de uma pessoa rica, sobre o que essa pessoa rica conversava. Então eu realmente tremia na base por conta disso. E o mais engraçado é que eu não sabia nada de técnica de mercado financeiro. O único investimento que eu tinha feito até então era aquele investimento no Nubank, na minha reserva de emergência,
que duraria mais ou menos uns 3 ou 4 meses, se nada desse certo. Também tinha raiva de se parecer com um operador de call center, tendo que fazer mais de 100 ligações por dia para pessoas que não me atendiam, ou que me atendiam e desligavam na minha cara, ou que então eu conseguia conversar, agendava uma reunião, mas chegava na hora e me dava bolo, ou seja, pessoas que pareciam estar completamente desinteressadas em relação àquilo que eu estava oferecendo para elas. E lá no escritório também tinha uma meta de captação mensal que gerava um bônus, ou seja, um dinheirinho extra no final do mês. Só que isso me dava muita ansiedade, eu não conseguia dormir de noite direito e acordava cedo da manhã já pensando nessa meta. Então era realmente muito frustrante para mim e para minha saúde naqueles dias. No geral, eu era bem esforçado, tá? Só que quando o assunto era fazer reunião presencial, realmente batia aquela preguiça, eu procrastinava. Dos poucos clientes que eu tinha no presencial, eu postergava muito uma reunião com eles, um almoço, e eu até cheguei a fazer evento presencial em São Paulo com o meu time. Mas olha só de passagem foi mais de R$2.000 que a gente investiu na época. A gente alugou aquela sala que fica no 30º andar da torre da XP Investimentos. Estadia, alimentação, que cidadezinha cara para se viver e se visitar, hein? Mas o pior mesmo era a falta de leads quentes ou leads qualificados. E esse é um problema frequente na vida de um assessor de investimentos. Quando isso acontecia, meu amigo, minha amiga, era frustração para tudo que é lado. Aquela meta de captação que o escritório tinha ficava cada vez mais longe. Então isso é a única coisa que não pode acontecer com a gente. Se isso acontecer ou se isso está acontecendo, é a receita para dar errado. Porque a origem do nosso funil de captação está errada. O nosso dia vai começar errado. Então isso não pode acontecer de forma alguma. De forma geral, meu processo comercial sempre foi online, lá dentro do escritório. E lá no início, pouquíssimas pessoas tinham resultado nesse formato. O que eu fiz para melhorar foi estudar sobre técnicas de vendas, gatilhos mentais, marketing digital, mas o que mais me ajudou mesmo foi ter me esforçado bastante. Eu descasquei muita batata. Das minhas contas, foram mais de 2.000 reuniões de prospecção feitas e mais de 10.000 ligações de prospecção feitas. Tudo 100% online, 100% digital e também para leads que tinham ou leads que não tinham dinheiro na época. Através de todo esse esforço, eu percebi um padrão para captar o dobro que os meus colegas captavam e ainda por cima com constância e 100% digital. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu liguei para um amigo que já trabalhava na assessoria, fazia uns 2 anos mais ou menos. Conversa vai, conversa vem. E ele me falou que ele estava com 15 milhões de custódia em 2 anos de assessoria. Eu fiquei surpreso, porque assim, eu já com 6 meses, tá? Eu tinha 6 meses de assessoria. Fazendo a captação pelo digital, como eu venho falando aqui na aula, eu já estava alcançando ele e fazendo mais receita. E aí, me aprofundando mais, eu entendi que ele fazia geralmente de 1 a 2 reuniões no máximo por dia, no formato presencial, ou seja, na assessoria tradicional. Já eu, lá no início da carreira, no primeiro mês, por exemplo, eu chegava a fazer de 4 a 8 reuniões por dia, ou seja, era como se a gente estava indo para o mesmo lugar, a gente estava fazendo uma viagem, só que eu estava num carro que andava a 100 km por hora e no carro dele ele estava a 20 km por hora. Quem será que chega primeiro nessa viagem? E aí, passando mais alguns meses, os resultados começaram a aparecer cada vez mais. Olha só de banco eu cheguei a captar mais de 50 milhões de reais em 1 ano e meio mais ou menos. O restante do valor ali foi tudo virada de conta. E aí, por conta desse resultado, na época tinha um programa em que a própria corretora bonificava os assessores que captavam bastante dinheiro de banco. Então, naquela época, eu tive uma TED, um salário de mais de 100 mil reais por conta dessa bonificação. Olha que bacana. E aí, teve um evento no mínimo curioso. O gestor do escritório me chamou para a salinha e falou: Jonas, a gente precisa replicar esse modelo de assessoria que tu vem imprimindo hoje no dia a dia, essas técnicas, para ter bons resultados com os outros assessores aqui do escritório. E aí foi que eu me tornei líder desse time que inicialmente tinha 4 assessores, mas ele foi crescendo, chegou a ter mais de 25 assessores, entre júnior, pleno e sênior,
e vários deles hoje têm mais de 100 milhões de reais sob custódia. Vários deles já figuram o ranking do top 100. Um deles, inclusive, é o top 1 da XP atualmente. Percebendo essa grande vantagem da assessoria digital frente aos assessores tradicionais do mercado, eu resolvi criar alguns materiais, já que eu também era líder e precisava replicar o meu modelo, nessa tentativa de criar um método, criar um passo a passo que era replicável. Muitos daqueles assessores que eram do meu time não tinham nada de habilidade comercial, não tinham nada de técnica de mercado financeiro, assim como eu. E tudo deu certo. Como eu falei ali, eles figuraram rankings de top 100. Hoje eles têm mais de 100 milhões de reais de custódia, então vários deles já têm bons resultados de captação e bons resultados de financeiro, assim como as pessoas que eu mostrei lá no início da nossa aula, que hoje vem mais do que dobrando a captação pelo digital como assessor ou assessora de investimentos. Eu já estava então no auge da minha carreira, ganhava bem, era sócio, estava no programa do partnership do escritório, mas acabei entrando em desacordo com algumas políticas de partnership, de alocação e de repasse. Então, no dia 1º de março de 2023, eu não fui para o escritório, fiquei em casa e fiz uma ligação para o meu líder da época falando que não faria mais parte do projeto. Não foi nada fácil, foi uma decisão bem complicada mesmo. Acabei saindo pela porta da frente, então foi um peitaço que eu dei na época para empreender também, que era uma vontade que eu sempre tinha. Sem saber o que fazer da vida, eu comecei a criar bastante conteúdo na internet sobre captação, de uma maneira bem genérica, uma maneira bem geral. E no momento em que eu nichei para assessoria, no momento em que eu fiz um conteúdo de captação de clientes, que era o que eu sabia fazer, né, de bem e melhor, para assessor de investimentos, deu muito certo, deu muito engajamento e várias pessoas começaram a me mandar direct, a mandar pergunta, a pedir ajuda. E eu vi que existia uma carência nesse mercado, ainda mais quando o assunto é captação de clientes. Então o que eu resolvi fazer é pegar aquele método que eu já vinha encapsulando, que eu já vinha agrupando todas as boas práticas para replicar para o meu time e divulgar. E existe mais uma causa nobre para divulgar todo esse passo a passo, que é o motivo do nosso mercado ser muito competitivo. Os escritórios vivem numa bolha, eles são muito fechados, porque eles não querem divulgar as boas práticas e acabar ajudando o concorrente. Então, nosso mercado é muito fechado. E quem sai perdendo nisso aqui é tu, assessor ou assessora de investimentos. Tu que vai ser prejudicado, porque não vai ter acesso às boas práticas de captação dos escritórios que já estão no mercado. Então agora a gente chega no ápice da nossa aula. Eu vou mostrar o que tu precisa fazer para ter o mesmo resultado que eu. Dobrar a captação pelo digital como assessor ou assessora de investimentos. Talvez tu esteja passando por algum desses problemas. Falta de lead para ligar, está limitado por conta da tua lista de casamento, ou então está restrito aos leads que tu tem na tua cidade, ou tu ainda faz cold call, ou de repente tu já tentou bater de porta em porta para captar clientes no presencial. Ou seja, é muito esforço para pouco resultado. E não é culpa tua, porque hoje em dia não existe um treinamento claro e objetivo por parte da corretora. Muitas vezes essas pessoas que dão esses treinamentos genéricos, elas jamais foram assessores, ou se foram assessores de investimentos, jamais captaram um sequer cliente outlier. E quem sai perdendo é tu, porque tu não vai ter um norte, tu vai se sentir realmente perdido na assessoria de investimentos, sem saber o que fazer. Então, se tu tem falta de lead para ligar, vai ser igual fazer churrasco sem carvão. Tu não vai ter oportunidade para abastecer o teu funil de captação. Teu dia já começa errado. Se tu tá limitado à tua lista de casamento ou aos leads da tua cidade, pensa que essas oportunidades vão durar no máximo 1, 2 meses. Sem contar que essas pessoas do network pessoal, elas têm um pouco mais de dificuldade em confiar na tua transição de carreira, porque até então tu não trabalhava com investimentos. Agora, se tu faz cold call, tu vai receber mais nãos do que bom dia. É um trabalho realmente de operador de call center. Tu não vai ter escala, tu vai levar anos para de repente ter algum outro resultado, porque os leads não sabem quem tu é, eles não fazem ideia de que vão receber a tua ligação. Então o resultado vai demorar para chegar, mas os boletos já estão batendo na tua porta. Tu precisa pagar as tuas contas, tu precisa de resultado rápido.
ou se tu ainda faz reunião presencial, que é cansativa, tu gasta com Uber, gasta com gasolina, de repente tu até pensa em ter que investir num carro melhor, fazer um upgrade, mas isso também requer investimento. Sem contar que o empresário vai demorar para te atender, ou então nesse meio tempo ele vai ter outros pepinos para resolver, de repente nem vai estar mais lá na empresa dele. Então isso aí é um horror mesmo, de verdade. E aí tu pode se perguntar, por que esse novo formato da assessoria digital é melhor? Porque nesse formato já validado, assim como eu comprovei lá em cima das pessoas que já vêm dobrando a captação pelo digital, o mesmo que aconteceu comigo, como tu pôde ver, tu tem diversas vantagens sobre teus concorrentes. Olha só, tu vai ser mais produtivo, porque ao invés de fazer de 1 a 2 reuniões por dia, tu pode fazer de 4 a 8 reuniões por dia, focando naquilo que realmente importa, o fechamento do negócio. Tu também pode até mesmo ter liberdade geográfica, pode atender os clientes do teu escritório ou quem sabe até do conforto da tua casa. Basta ter um computador, uma conexão com a internet e um celular de repente. Tu vai aumentar a tua conversão, economizando tempo e dinheiro, sendo mais assertivo da abordagem ao fechamento, porque tu vai utilizar exatamente as mesmas técnicas que eu apliquei no meu dia a dia como assessor e repliquei aos meus liderados, que hoje têm bastante sucesso. E assim, antes de finalizar a nossa aula, eu quero te mostrar tudo o que a gente viu até então, porque foi bastante coisa e é bom dar uma revisada. Eu mostrei exemplos de pessoas que já vêm dobrando a captação pelo digital como assessor de investimentos. Contei também um pouco da minha história, como eu comecei, quais foram as dificuldades que eu tive e que tu deve ter aí também. Também falei da virada de chave, de como foi isso, como eu percebi essa virada de chave em relação aos meus concorrentes e colegas. Então assim, de maneira geral, a gente pode concluir que vão existir daqui para frente 2 tipos de assessores. O assessor tradicional, também conhecido como assessor pastinha, e o assessor digital. E fica a teu critério escolher quem tu quer ser. Tu quer ser aquele assessor que faz de 1 a 2 reuniões por dia, ou tu quer ser aquele assessor que faz de 4 a 8 reuniões por dia, que pode ter muito mais sucesso e muito mais resultado no final do mês? Eu espero de verdade que eu tenha aberto os teus olhos para essa oportunidade que está acontecendo no mercado de assessoria de investimentos, mas agora eu preciso te dizer que infelizmente a cereja do bolo não está nessa aula. A cereja do bolo está na aula 2 da nossa semana do assessor digital. É nela que eu vou falar sobre o principal problema que existe no nosso mercado, a falta de leads quentes e qualificados. Então é nessa aula que eu vou abrir o jogo sobre 2 estratégias que a gente tem à nossa disponibilidade para gerar leads altamente qualificados e com escala. Então a minha sugestão para ti a partir de agora é que tu fique muito atento ao grupo do WhatsApp, onde eu envio todas as notificações. E é por lá que eu vou enviar o link da nossa próxima aula, onde está a cereja do bolo. E também eu estou aguardando um feedback teu dessa aula lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook. Então clica no botão que está abaixo da nossa primeira aula para entrar na comunidade e deixar um feedback bem bacana sobre a nossa primeira aula. Te vejo na aula 2 da semana do assessor digital.